Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande poder nessa noite estar neste culto de missões, congregar com vocês. É uma alegria para mim e para minha família. A irmã Camila está ali fora com a Laurinha, o Alan, o Antônio está aí. Acolham-nos nos vossos corações e nos vossos joelhos. Amém? Eu quero convidar-lhes para uma leitura do Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Enquanto os irmãos encontram, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Edmilson, pela oportunidade e confiança de estarmos aqui nesse momento tão especial. Enquanto também os irmãos encontram, deixe-me apresentar-lhes rapidamente o material que sobrou de um seminário de escatologia que estávamos dando no interior, a Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica, um material muito importante para o seu elevo espiritual, para o seu crescimento. Todas as profecias orientadas e coordenadas de maneira muito prática e objetiva. E eu trouxe também doutrinas bíblicas do nosso grande teólogo pentecostal Stanley Orton. Então quem quiser, só tem 3 exemplares aqui. Os irmãos que quiserem no final, nos procurem. Amém? Vamos lá? Capítulo 24 de Lucas, verso de número 13. Os irmãos encontraram, digam amém? Amém. Eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles e falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Irmãos, depois você passa dos 30, a vista vai cobrando, né? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje já o 3º dia que tais coisas aconteceram. Amém? Queridos, eu quero nessa noite pregar sobre um tema: vencendo a frustração na caminhada missionária. Vencendo a frustração na caminhada missionária. Jesus Cristo está cumprindo o seu propósito existencial. Ele veio para isso. Ele nasceu para isso. Sua missão estava muito clara diante dele. Ele veio para pagar o preço que eu e você não poderíamos pagar. Ele veio para pagar a cédula, a dívida que era contra cada um de nós, para nos promover a justificação. Haja vista que justificação não é o que Jesus fez em mim, mas justificação é o que Jesus fez por mim, porque eu não poderia fazer. Jesus está concluindo o seu propósito em sua missão nesta terra.
E em meio a esse processo de morte, de ser sepultado, nós estamos percebendo nesse texto um choque, um grande choque de realidades. Estamos vendo discípulos no momento crucial do ministério de Cristo na terra, saindo da cidade de Jerusalém e direcionando-se a uma aldeia chamada Emaús. Discípulos abatidos, discípulos abalados, discípulos que, em meio aos seus questionamentos, não existem respostas. Esse é o cenário, essa é a realidade que permeia o texto que acabamos de ler aqui nessa noite. Para entendermos bem por que essa frustração está abalando tais discípulos a ponto de perderem o maior evento da história da redenção da humanidade na terra, a ressurreição de Cristo, para entendermos o porquê de tamanho desolamento, de abandonar Jerusalém, cenário no qual o Senhor está ressuscitando, para entendermos o sentimento destes homens, precisamos compreender qual é a visão de qualquer bom judeu. E todo bom judeu espera um Messias sobre uma ótica. Repete comigo nessa noite: todo bom judeu tem uma visão e uma expectativa acerca do Messias. Todo bom judeu espera um Messias libertador. Haja vista que a palavra Messias é um título utilizado por outros homens também no Antigo Testamento. Davi foi um tipo de Messias, Gideão foi um tipo de Messias, pois promoveram libertações para o povo de Deus e, portanto, usaram esse título, e é nessa ótica que se espera o Messias na visão de todo bom judeu. Então, para um judeu, o Messias é aquele que vem para libertar, e é libertar do ponto de vista literal da palavra. Os judeus não tinham uma expectativa da dinâmica espiritual trazida por Cristo na pregação do seu reino. A expectativa deles estava em que o Messias, se manifestando, libertaria o povo do jugo opressor de Roma, por exemplo. Então a expectativa estava relacionada a uma libertação natural, política, do jugo de Roma. Ao contrário disso, Jesus vem com uma outra mensagem. Mas é preciso compreendermos que esses judeus que aqui estão são contemporâneos de acontecimentos que se deram e que aguçam ainda mais a frustração nos corações deles. Mais ou menos 160 anos antes de Cristo vir, houve um grande levante na nação de Israel. É conhecido na história como a Guerra dos Macabeus. Quando um homem chamado Judas Macabeus criou um grande motim em Israel, liderou um exército e se insurgiu sobre os gregos que estavam dominando sobre eles na época. Esse Judas se intitulou Messias. Só que a história foi trágica. Israel perdeu a guerra, foi humilhado pelos gregos, Judas foi morto, e essa história é muito recente, a vinda posterior do Senhor Jesus Cristo. É sobre essa dinâmica que vocês precisam entender o porquê da frustração desses discípulos que ora estão saindo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. A história desses discípulos começa com um requinte de empolgação. Repete comigo nessa noite: requinte de empolgação. Pois eles viram Jesus começar o seu ministério. Eles ouviram falar de Cristo vencer o diabo no deserto. Eles ouviram a pregação de Cristo
no famoso sermão profético, quando Jesus sobe no monte e profere as bem-aventuranças, um dos sermões mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. Eles viram Jesus ensinando sobre como se deve orar. Eles viram Jesus ensinando sobre como se fazer esmolas. Jesus falando sobre não se julgar, pois à medida com que se julga, também se será julgado. O sermão profético é um dos sermões mais longos e belos da Bíblia Sagrada. Começa no capítulo 5 de Mateus, termina no capítulo de número 8. E quando ele desce, depois de pregação tão tremenda e tão contagiante, do meio da multidão, no capítulo de número 8, salta diante dele um leproso dizendo: se quiseres, pode me tornar são. Ele olha para o leproso e diz: eu quero ser limpo. E o leproso foi limpo imediatamente. Os discípulos que estão acompanhando a jornada do ministério de Cristo estão cada vez mais compungidos em seu coração, dizendo: este é o Messias. Ele tem indícios, ele tem a pegada do Messias. Não bastasse isso, no capítulo de número 9, Jesus, depois de curar uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue, chama os seus discípulos para uma jornada durante a noite e diz para eles: passemos para o outro lado do mar da Galileia. Em meio à jornada, uma tempestade se levanta, e em meio ao caos da tempestade e a perspectiva de morte, eles clamam: mestre, não te dá que pereçamos? Jesus se levanta no barco e dá uma palavra ao vento: vento, aquieta-te, e mar, acalma-te. E o texto diz: no mesmo instante houve bonança, a ponto de, concluída a jornada, eles chegarem e dizerem: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Messias. Ele tem indícios de que é o Messias. Ele fala como Messias. Ele opera sinais como Messias. Só pode ser Ele. Os corações estão compungidos de certeza. Eles estão cada vez mais motivados. É o Messias. Em um dado momento, depois de chegar do outro lado da travessia do mar em meio à tempestade, a Bíblia diz que ele vai no meio dos sepulcros. E do meio dos sepulcros vem um endemoniado dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? E ele diz: sai. Os demônios saem com uma única palavra. E um jovem que estava perdido da sociedade, desolado e desacreditado, é restituído em suas faculdades mentais e volta para a sua vida normal, porque há poder na palavra do Messias. E eles estão cada vez mais crentes, convictos de que é Ele. Mas para encurtar a história, Jesus chega em uma ceia que precede a sua morte, reúne-se com os seus discípulos e vai comemorar a ceia de Betânia. Nesta ceia, Jesus fala umas coisas um pouco perturbadoras. Jesus levanta o pão e diz: este pão representa a minha carne, que será rasgada por vós. Este cálice representa o meu sangue, que será derramado por vós. Os discípulos, que estão na ótica que já vos falei, começam a se preocupar. Peraí, nós não estamos entendendo este jantar. Ele está dizendo que a carne dele vai ser rasgada, que o sangue dele vai ser derramado. Depois de tanta motivação, depois de tanto entusiasmo de fé pelas suas palavras e pelo domínio sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, nós não estamos entendendo bem essa mensagem. Eita Jesus, é que às vezes a gente nutre uma esperança em Cristo apenas nesta terra. E grande parte das frustrações que permeiam a nossa alma é porque nós começamos a depositar uma esperança em Cristo e naquilo que Ele pode fazer com suas mãos, e às vezes perdemos o propósito que Ele tem, que é maior do que o milagre para a nossa vida. Estou começando aqui. Então,
Esses discípulos, depois da ceia em Betânia, são convidados por Cristo a irem para o jardim do Getsêmani. É mais uma noite de oração na cabeça deles. Mas aquela noite era diferente. Aquela noite, o peso do ar estava diferente. Jesus chega em meio ao horto e começa a orar. E a sua alma começa a afligir-se, pois a hora do martírio está chegando. Antecipando a dor da morte, ele agoniza. Chega a suar gotas de sangue. A oração dele demora. Os discípulos dormem. Ele volta-se para os discípulos e dizem: vocês não podem orar comigo nem uma hora? E aí ele declara uma palavra mais uma vez perturbadora. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Os discípulos ficam mais perturbados ainda. Em meio a essa declaração de Cristo, o silêncio do jardim é rompido. Uma multidão vem chegando, tochas acesas, grilhões nas mãos, soldados na frente da multidão. Judas, aquele que saiu para o vender. Judas chega, beija no seu rosto. Ele olha para Judas e diz: amigo, o que fizestes? Imediatamente ele é preso em cadeias e começa a ser esbofeteado do jardim afora. E os discípulos, tomados de pavor e de decepção pelo que havia sido nutrido aproximadamente em 3 anos de história, está caindo por terra, pois aquele no qual eles esperavam ser o Messias libertador está saindo preso de dentro do jardim. Este é o cenário. Esta é a realidade. E não bastasse ser preso, ele foi julgado. E toda a esperança foi embora quando a sentença foi deflagrada em praça pública. Crucifica-o. E assim ele foi crucificado. A hora nona, ele brada na cruz, entrega o seu espírito, porque a morte não tinha poder sobre ele. É ele que entrega o seu espírito. E por causa disso nós estamos aqui nessa noite podendo adorar com paz no coração, retumbante de alegria e ainda desfrutando da doce presença do Espírito Santo de Deus. Ele brada: está consumado. Tudo o que me havia sido proposto fazer eu fiz. Não vou levar para o lugar mais rico da terra, ao cemitério, nenhum dos propósitos que me foi colocado para ser realizado. Levanta a mão comigo nessa noite, se você pode. Chegou uma mensagem do céu para mim aqui agora. Se você alcança o irmão que está do teu lado, coloca no ombro dele e diga para ele: não leva para o cemitério. Caso você não ouça o soar da trombeta, que pode acontecer a qualquer momento, e vir a findar os seus dias na terra, não leva para o cemitério o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Morra como Jesus. Morra de braços abertos, dizendo: está consumado, missão cumprida. Eu fiz o meu melhor nas condições em que eu estava, enquanto não existia condições melhores para fazer melhor ainda. Eu vou repetir essa frase só para frisar. Eu tenho que fazer o meu melhor nas condições em que eu estou, enquanto não existem condições melhores para fazer melhor ainda. Deus não aceita desculpa de que a laje ainda não estava batida. Deus não aceita desculpa de que não tinha uma carreta de som, tinha um som pequeno. Deus não aceita desculpa que você ainda não se formou para fazer o melhor, a porta não abriu como deveria abrir. Deus não aceita desculpa. Faça o seu melhor nas condições em que está, enquanto não existem condições melhores para fazer melhor ainda. De braços abertos ele entrega o seu espírito. Para nós é sinônimo de glória. Para eles, decepção, angústia, desolação, frustração. Jesus é retirado da cruz morto, é colocado no túmulo emprestado de Arimateia, porque Jesus não precisava pagar auxílio funeral. Ele não ia ficar aqui, então tinha que ser emprestado o mesmo túmulo. No túmulo ele é depositado. A angústia permeia o coração dos discípulos. E agora? O que será de nós?
A esperança morreu, a certeza de um Messias que nos livraria de Roma acabou com a cruz e o túmulo de Arimateia. Diga comigo nessa noite, eles não eram bons. Fala, eles não eram bons. De EBD. Quantas vezes Jesus falou, eu vou padecer na cruz, morrerei e serei sepultado, mas ao terceiro dia. Em João 14 ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Eu vou, mas voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Mas para isso a cruz era parte do caminho. Domingo de manhã, os discípulos estão saindo de Jerusalém, abatidos e abalados, em direção à aldeia de Emaús. Só que nos versículos anteriores ao que eu li, Jesus está ressuscitado. A pedra já foi rolada, ele já saiu. Os anjos já falaram com as mulheres, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Diga comigo, mas a frustração tem esse poder de tirar certezas, de nos fazer sair do eixo, do propósito de Deus para a nossa vida. Olha a primeira coisa que está acontecendo com eles. Eles estão saindo do lugar da promessa. Eles estão saindo de Jerusalém. No capítulo 23, Jesus disse, ficai em Jerusalém. No capítulo de número 16, ele diz, o Filho do Homem vai padecer. Como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, ele será levantado para a salvação vossa, mas ressurgirá. Ao contrário disso, eles vão saindo do lugar do propósito. Por quê? Frustração. É isso que acontece com o missionário quando Jesus não faz o que ele espera que Jesus faça. E Jesus não faz e não quer fazer, não tem que fazer o que você está querendo que ele faça. Ele faz o que você precisa. Jesus não está preocupado em dar vitória para crentes, porta de emprego, chave de carro novo. Jesus não está preocupado em atender a algum tipo de propósito, produto do coração do crente, não. Jesus está preocupado em reagir a propósitos. Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz, Jesus já nos abençoou pelo sangue da cruz com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Só que eu aprendi esses dias estudando a Bíblia, que essas bênçãos que já estão liberadas nas regiões celestiais só alcançam aqueles que estão no exercício do propósito. Não adianta orar se não tiver no propósito. Por quê? Porque a bênção que já está garantida no mundo espiritual, nas regiões celestiais, estão garantidas por meio do sacrifício na cruz, para viabilizar o seu propósito. E aí eu pergunto a você nesta noite, já descobriu o seu propósito? Já descobriu por que você está aqui? Já descobriu por que você está vivendo esse breve espaço de tempo, de vida nesta terra? Se não descobriu, pelo amor de Deus, descubra o seu propósito, porque quando você vivenciar o mesmo, Deus vai liberando bênção já garantida nas regiões celestiais, para viabilizar o propósito. Terminando, porque o horário já foi. A Jesus. A primeira coisa que eles fazem é sair da posição. Frustração nos tira da posição. Eles estão saindo de Jerusalém. Coração abalado, decepções nos tiram da posição. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com as suas emoções. Um dos maiores alvos da sua vida na terra deve ser sobre as suas emoções. Por quê? Porque uma emoção descontrolada atrapalha todo o propósito de Deus na vida de alguém. Eles estão saindo de Jerusalém porque as emoções estão descompensadas.
Esse negócio é tão sério, eu já vou correr para o final. Esse negócio é tão sério que Jesus ressuscitado, em um grande gesto de graça, começa a caminhar com eles. Eles estão abalados, descompensados, saindo de Jerusalém do propósito, e Jesus, em um gesto de graça, depois de ressuscitado, com uma agenda a cumprir, começa a andar com os frustrados. Ah, Jesus, é por isso que você está aqui nessa noite. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Ele não abre mão da sua vida. Ele sabe, entende a sua dor, o que agonia e afaga o seu coração. Mas nessa noite Ele está dizendo: estou andando do teu lado. Ele nunca te abandonou. É que às vezes o poder da frustração é tão terrível que nos tira a certeza de que Jesus está do nosso lado. Alguém já perdeu um dia a expectativa de que Jesus esteja? Quem já não orou pensando: Deus não me responde mais? Quem já não disse num final de tarde ou na calada da noite: parece que Jesus não está mais comigo? São impressões que as frustrações nos trazem, mas esta palavra de Deus é revelada ao nosso coração nesta noite. E Deus está dizendo: apesar da dor, apesar da angústia, missionário, Deus está dizendo: eu estou aí sim. Jesus caminhava com eles e eles não percebiam. Terminando já, pastor Edmilson, já estou terminando. Jesus caminhando com eles, Jesus caminhando com eles, e eles não percebiam. E o texto diz: os olhos deles estavam como que escamados. Eita Jesus, é difícil, hein? Quando eu perdi minha mãe, meus olhos ficaram como que escamados, porque eu orei pela minha mãe na UTI. Eu dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, eu prego a tua palavra. E eu já vi Jesus curar uma senhora de câncer na cidade de Dias d'Ávila, com um nódulo de 9 centímetros no seio. E em uma oração Jesus curou. Então eu estava cheio de motivação. E eu disse: cura minha mãe, Jesus. Vai ser um testemunho. Ensinando Jesus como trabalhar. Aí Jesus: não, meu plano com ela é outro. Eu quero encurtar a distância entre eu e ela, já vou levar. Mas durante um período, por conta dessa dor, os meus olhos ficaram como que escamados na igreja. Parece que eu não via mais Jesus. Parece que não eram mais as mesmas experiências. Uma solidão, uma tristeza, uma falta de paz, um desolamento na alma permeava a minha vida, pois eu estava frustrado em minha fé, e a minha fé não atendida gerava em mim um sentimento de distanciamento de Deus. Cuidado, irmão, cuidado. Já estou terminando. Aí Jesus chega para eles e pergunta: olha, irmão, olha como Jesus é tremendo. Jesus chega para eles e pergunta: que palavras são estas? O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus já vinha andando com eles enquanto eles conversavam. E depois de um tempo, sem ser percebido por nenhum dos dois, Jesus rompe o silêncio e fala com eles. Diga: Jesus fala. Ah, fala forte para a sua alma ouvir. Jesus fala. Aí Jesus olha para eles e diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Aí um deles, tomado de inquietação, demonstra o tamanho da sua frustração na resposta. Tem oração que é feita aqui nessa noite, que é altamente motivada e carregada de frustração. É oração mais de pesar do que oração que glorifica a Deus. É oração que não consegue mais ser grato. Oração carregada de frustração é oração de lamento. Mas mesmo assim o nosso Deus é misericordioso. Aí
Aí Cleopas olha para ele e diz assim: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das últimas? Aí Jesus, meu Deus, olha o que Jesus faz com esse homem. Jesus pergunta de novo: quais? O que está acontecendo? Toque no irmão que está do teu lado nessa noite. Diga para ele: Jesus está perguntando: o que está acontecendo? Para que tudo isso? Para que esse desespero? Para que essa angústia na alma? Para que essas incertezas? Quais? Olha a oração para terminar, olha a oração. As que fizeram com Jesus, profeta poderoso em palavras e obras diante dos homens e de Deus, e que o pegaram, sentenciaram à cruz, o condenaram, o mataram, e hoje já é o terceiro dia que tais coisas aconteceram. Oh, oração triste. Diga comigo: mas Jesus continuou. Porque Jesus não abre a mão de coração frustrado. Jesus só não aceita pecado, mas tem poder para curar frustração na alma. Oh, aleluia. Jesus continuou com eles. Numa outra feita, a gente continua.